Olá, eu sou Susana Freitas. Essa é uma aula sobre números quânticos para a química do primeiro ano. Bem, a gente está falando, né, a parte de números quânticos, ela faz parte do conteúdo sobre átomo, nosso estudo sobre os átomos. Então a gente já começou, já viu algumas coisas, inclusive já conhecemos alguns princípios dos números quânticos. O primeiro que nós vamos falar é sobre os níveis de energia. A gente está falando aqui das camadas que compõem a eletrosfera. Então, a gente sabe que o átomo é formado de um núcleo e de 7 camadas da eletrosfera. Então, os números quânticos nessa condição, elas se referem aos valores que cada camada tem, né, em relação ao seu nível de energia, porque quanto mais distante do núcleo, maior é o número de energia de um elétron. Então, o primeiro nível de energia, que é o K, a primeira camada, tem o nível de energia 1. A camada L tem o nível de energia 2. A M, nível de energia 3. A N, nível de energia 4. A O, nível de energia 5. A P, 6 e a Q, 7. Então, a gente sabe que o primeiro número quântico, o número quântico principal, representado pela letra N, ele é referente à sua camada da eletrosfera. Então, o átomo que tiver na camada K vai ter número quântico principal de valor 1. E assim, sucessivamente, de acordo com cada camada de energia, cada nível de energia. O segundo número quântico, também já foi estudado, é o número quântico secundário. Esse se refere aos subníveis de energia, certo? Que são os subníveis S, P, D, F, que a gente já viu, inclusive, esse diagrama, né? O sopa de feijão, em que cada nível possui alguns subníveis e eles estão organizados de acordo com a energia total. Então, a gente já viu também essa questão dos subníveis. Só que quais são os valores quânticos dos subníveis? O que a gente sabe é que existe o subnível S, o subnível P, o D e o F. Cada um desses subníveis possui um valor quântico de acordo com a sua energia. E nesse caso, o valor quântico vai numa escala. O subnível S tem valor quântico 0. O subnível P tem valor quântico 1. O subnível D tem valor quântico 2. E o subnível F tem valor quântico 3. Então, vai numa escala de 0 a 3. S0, P1, D2, F3, tá? Esses que eu falei para vocês são os números quânticos secundários. Então, é o valor da energia dos subníveis, tá? Que é representado pela letra L. E daí, a gente chega no terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, conhecido como orbital. Esse a gente ainda não estudou, então a gente vai ver desde o seu princípio. O orbital são as regiões com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, ela se refere a estruturas, certo, que é mais provável dentro do subnível de encontrar aquele elétron. Eu digo que, por exemplo, se na primeira analogia que eu fiz para vocês no assunto anterior, que os subníveis seriam como meios de transporte, os orbitais seriam como os assentos desse meio de transporte. Por exemplo, o subnível S suporta até 2 elétrons. Então, fazendo uma analogia, a gente pode dizer que seria como uma motocicleta,
que podem carregar até 2 pessoas. Então, a motocicleta tem quantos assentos? Tem apenas um, mas um assento levam 2 pessoas. Então, é a mesma coisa aqui dos orbitais, certo? Considerando que o subnível S, ele suporta até 2 pessoas, ele vai ter um orbital, que daí levará 2 elétrons, suportará 2 elétrons. Já o subnível P, ele suporta até 6 elétrons. Então, ele precisa de 3 assentos, ou seja, ele precisa de 3 orbitais. Cada orbital suporta até 2 elétrons, então 3 orbitais suportam até 6 elétrons. Mesmo pensamento para o subnível D, que suporta até 10 elétrons, então ele precisa de 5 orbitais, 2 elétrons em cada, no total até 10 elétrons. E a mesma coisa o subnível F, que suporta até 14 elétrons, então ele precisa de 7 orbitais, 7, cada um com 2, total 14. E daí esses orbitais, eles têm os valores quânticos. O valor quântico vem expresso embaixo, certo? No subnível S só tem um orbital, então esse orbital tem valor quântico 0. No subnível P, ele tem 3 orbitais. O orbital do meio tem valor quântico 0. Para a direita é positivo, então tem valor quântico mais 1. Para a esquerda é negativo, tem valor quântico menos 1. A mesma coisa o D, ele tem 5 orbitais. O orbital do meio tem valor quântico 0. Os orbitais da direita são positivos, então mais 1, mais 2. E os da esquerda são negativos, menos 1, menos 2. Isso lembra muito a linha numérica lá na matemática, certo? Funciona muito similar. Então, aqui o F vai ser a mesma coisa, tem 7 orbitais. O orbital do meio tem valor quântico 0. Para a direita, eles ficam positivos, então, mais 1, mais 2 e mais 3. E para a esquerda, eles ficam negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E, para finalizar, o último número quântico é o número quântico spin. Esse número quântico spin, ele se refere à rotação do elétron, como o elétron gira ao redor desse núcleo, tá? Como é o movimento desse elétron na eletrosfera. A gente sabe que cada orbital suporta, no máximo, 2 elétrons. Mas como esses elétrons vão se manter próximos se eles têm cargas iguais? Então, daí é que tá. Eles se mantêm próximos porque eles giram em sentido contrário. Esse giro em sentido contrário são o que a gente chama de spin, certo? Então, a gente tem que um elétron gira no sentido horário e um elétron gira no sentido anti-horário, que a gente representa um para cima ou um para baixo. E daí a gente vai utilizar essas setas no sentido para cima ou para baixo para indicar a rotação do elétron. Então, quando a gente vê isso, nós temos alguns princípios que regem o nosso estudo sobre isso. O primeiro princípio é o princípio da exclusão de Pauling. O princípio da exclusão de Pauling, ele fala que um orbital suporta até 2 elétrons com os spins contrários, que foi o que eu falei, né? Então, os spins, ele é identificado pelo número quântico spin Mg ou S, tá? São como eu posso representar. E eles têm valores diferentes. Se o spin for para cima, então se a seta for indicativa para cima, o spin tem valor quântico de menos meio. Agora, se a seta for para baixo, o spin vai ter valor mais meio.
Esses daqui são os valores do número quântico spin, tá? Que é o quarto número quântico que a gente está estudando. E daí vemos a questão da regra de Hahn. Ele diz que em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital receberá o seu segundo elétron. Isso começando da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3p5, é o meu orbital mais energético. Então, eu vou começar a fazer a distribuição dos elétrons nesses orbitais. Eu começo do primeiro orbital da esquerda e localizo o primeiro elétron no sentido do spin para cima. Vou para o segundo orbital da esquerda para a direita e localizo o segundo elétron para cima. Continuo, terceiro orbital da esquerda para a direita, terceiro elétron com spin para cima. Daí eu volto para o primeiro orbital da esquerda para a direita e localizo o quarto elétron sentido para baixo. São 5, ainda falta 1. Então, localizo o quinto elétron na segunda casinha da esquerda para a direita, no sentido para baixo. E aqui, o que eu tenho? Encontrei o elétron mais energético e o sentido do seu spin. Esse foi o último elétron colocado. Esse é o elétron mais energético. Mas lembre que sempre eu coloco o primeiro para cima em todos os orbitais, depois eu retorno colocando o segundo elétron para baixo, da esquerda para a direita, sempre nesse sentido. E daí agora a gente tem esses exemplos, certo? Determine os números quânticos dos elétrons mais energéticos do átomo. Nitrogênio, de número atômico 7, titânio, de número atômico 22, cálcio, um íon de cálcio positivo mais 2, de número atômico 20, e um íon de cloro negativo, de número atômico 17. Eu não vou fazer agora. Você vai aí tentar responder, e daí no próximo vídeo eu dou esses exemplos. Vamos lá?